Capítulo 50 Kalis vs Erika 1. Ele aprendeu bastante com os interrogatórios dos piratas de Barbarossa. Eles eram apenas a vanguarda que havia sido enviada à frente pelo Capitão Law, que havia notado algum movimento incomum por parte de Barba Negra. Eles estavam investigando aqui há algum tempo, mas ainda não tinham feito nenhum progresso porque não tinham nenhum contato na cidade. Eles vieram correndo para cá sem um plano e estavam sendo oprimidos pelos poderes locais. O vórtice do Mar Profundo, liderado por Barba Negra, certamente já havia se aliado à facção do comerciante Kalis. Essa foi sem dúvida uma das razões pelas quais a fúria da Serpente Marinha entrou em colapso no passado. Apresse-se e peça reforços. Depois de descobrir tudo o que podia, o Wilk retornou à estalagem e libertou os piratas de Dirk. Eles só conseguiriam entrar em contato com a frota quando estivessem no mar. Chefe, esse lugar vai virar um campo de batalha. Não existe zona segura neste continente. Um mundo de provações sem fim, embora criado pelo Criador. O paraíso não poderia existir em tal lugar. O Wilk liderou seu grupo, que agora estava nervoso, enquanto exploravam cada centímetro quadrado da cidade. Pai, Ari costumava viver no deserto. Eu sei. A única que permaneceu relaxada foi Lia. Ela riu enquanto continuava a conversar com Ari. Era uma de suas habilidades de dragão que lhe permitia se comunicar com os animais. Enquanto observava Lia aninhada nos braços de Leifina, Aris falou. Azura, devo prosseguir e fazer algum reconhecimento. Tenha cuidado para não ser pego. Claro. Mesmo que ela estivesse mais fraca do que antes, ela ainda era uma rei demônio. Ela não deveria ter problemas para se infiltrar na mansão de Kalis. Na verdade, a única razão pela qual ele ainda não a havia enviado para matar Sebastian era que ele ainda tinha que atrair seu verdadeiro alvo, Edward Teach. Não seria tarde demais para lidar com Sebastian depois que tudo tivesse sido resolvido. Enquanto Aris desaparecia na sombra. Chefe, tem uns personagens suspeitos ali. Li Jae-sung caminhou até ele e apontou para um beco escondido em um canto. O Wilk assentiu de volta para ele enquanto equipava seu véu de Banshee. Espere aqui por mim um pouco. Claro. Não foi difícil administrar seu grupo, devido ao seu pequeno número. Ao entrar no beco, ele ouviu vozes de homens bêbados. Ufa tio, até quando teremos que ficar aqui? Também estou curioso, não podemos simplesmente derrotá-los com nossos números atuais. Não é uma conversa casual como a de sempre. O Wilk se concentrou no que eles estavam dizendo, enquanto tentava esconder sua presença o máximo possível. Quero capturar Erika rapidamente e brincar com ela a noite toda. O corpo dela é exatamente o meu tipo. Acorde de suas ilusões, Arthur, se ela for capturada viva, com certeza será o capitão que terá direitos sobre ela. Ele não a daria para nós quando se cansasse dela. Claro que quando o capitão terminasse com ela, ela seria uma mercadoria danificada. Considerando o contexto, parecia que o capitão a quem eles estavam se referindo provavelmente era Barba Negra. Seu verdadeiro alvo. No entanto, ele não conseguiu escorregar e deixou os peixes grandes escaparem enquanto tentava capturar os pequenos. Seria melhor que ele reunisse algumas informações antes de alertá-los. Quero que ele chegue rápido, para que eu possa pelo menos sentir o cheiro do perfume de Erika. Você parece estar obcecado demais por ela. Há muitas mulheres por aí, então esqueça-a e divirta-se no distrito da luz vermelha. Merda, se eu soubesse, teria economizado algum dinheiro antes de vir para cá. Aquele que continuava fantasiando sobre Erika deu um tapinha nos bolsos vazios. Um dos seus camaradas então distribuiu algumas moedas de prata. Vamos juntos. Já faz um tempo que não nos divertimos. Oh, o que deu em você para que de repente você esteja tão generoso? Não é de graça, só me pague depois com juros. Parecia que os piratas estavam indo para o distrito da luz vermelha. Apesar de supostamente estarem disfarçados, eles pareciam estar levando a vida com bastante calma. É um desperdício deixá-los ir embora assim. Como subordinados de Barba Negra, eles certamente sabiam de algo útil. Dado que a nave do capitão deles ainda não tinha chegado, parecia uma boa hora para tirá-los. Puck. Eka. Cook. O Wilk deixou todos inconscientes com alguns golpes bem dados. Ele então deu algumas instruções ao seu grupo, e Li Jae-sung rapidamente os cobriu com sacos. Vamos para a mansão da Erika. Agora ele tinha alguma evidência que poderia apresentar a Erika. Assim que ela descobrisse a parte de Barba Negra nessa conspiração, ela provavelmente contataria a Fúria da Serpente do Mar para trazê-los para o seu lado.
Preciso ter certeza de que a posição de Erika está segura antes de partir. Estar em bons termos com uma grande associação mercantil seria útil para seus planos futuros. Foi a principal razão pela qual ele não hipnotizou ou ameaçou Erika. Ele preferiu cultivar um bom relacionamento, pois isso poderia ser benéfico a longo prazo, mesmo que demorasse um pouco mais. Enquanto liderava seu grupo na frente, Wilk tentava descobrir que tipo de presente Erika gostaria de ganhar. Como ele esperava, Erika ficou bastante surpresa ao saber dessa notícia. Ela sabia que Khalees estava envolvido em algum negócio obscuro, mas não que ele estava na cama com piratas. Depois de completar o interrogatório na frente dela até que ambos estivessem satisfeitos, Wilk usou sua lira perdida nos dois piratas, apagando qualquer memória do encontro deles. Ele estava preocupado que Barba Negra pudesse perceber se alguns de seus homens tivessem desaparecido. Foi uma boa ideia contratá-lo, afinal. Erika exalou profundamente de alívio. Observando pela janela, seus olhos seguiram os piratas hipnotizados deixando o complexo. Você deve ter ficado bastante preocupado. É claro que há tão poucas pessoas em quem posso confiar nesta cidade. Uma sociedade que funcionava apenas com base em interesses. Para sobreviver aqui quando criança, Erika usou a riqueza de seu pai para se tornar uma comerciante. Ela não estava disposta a vender seu corpo como as outras garotas do distrito da Luz Vermelha. Vou te dar um belo presente, já que você parece estar sozinho. Wilk entregou-lhe Ari, que ele guardava em sua bolsa, fazendo com que os olhos de Erika se arregalassem de admiração. Uau! Isso é uma raposa do deserto? Se você o mantiver com você, pelo menos ele poderá lhe fazer companhia. Songana e Lia podem estar tristes, mas ele não poderia carregar um animal de estimação o tempo todo. Deixar uma boa impressão em Erika e também encontrar um novo dono para Ari foi como matar dois coelhos com uma cajadada só. É super fofo, eu realmente gosto. Erika acariciou o pelo de Ari com um sorriso amoroso. Ari parecia ser como ela, pois ronronava alegremente. Nós o chamamos de Ari, mas como você é o novo dono, pode chamá-lo como quiser. Ari. Esse é um nome muito bom. Acho que vou ficar com ele. Erika deu um sorriso radiante para o Wilk. Não era o sorriso habitual de negócios dela, mas sim um sorriso cheio de calor, que vinha direto do coração. Houve uma batida na porta, no momento em que ela se aproximava cada vez mais de Wilk. Toque toque. Erika, sua carona está pronta. Aspas. Estarei aí em breve. Erika não conseguiu deixar de ficar um pouco irritada porque o clima tinha sido arruinado. Para onde você está indo? Guilda dos Joalheiros no bairro dos Artesãos. Acabamos de finalizar um novo acordo. Então eu te acompanho até lá. Afinal, Wilk foi contratado pela Associação Mercantil de Erika como um mercenário especial. Darius, o Lobo Cinzento, estava ausente hoje devido aos ferimentos da luta, então ele teria que substituí-lo. Essa é uma ótima ideia. Erika sorriu enquanto se agarrava ao Wilk. Ao saírem da mansão, uma carruagem preta os esperava. Aqui, sente-se ao meu lado. Como mercenário especial, era essencial para ele ficar perto de Erika. Quando Wilk entrou, o cocheiro chicoteou os cavalos. A carruagem partiu, havia apenas 10 guardas, incluindo o Wilk, porque o destino deles era bem próximo, dentro da cidade. De que região você é, Wilk? Eu sou de Florem. Eu sou de Ertonia. Oh, você veio de muito longe. Já que você tem muitos camaradas, você deve ter tido uma grande aventura para chegar até aqui. Erika tentou puxar assunto com o Wilk. Ele era definitivamente o tipo de pessoa que ela queria ter por perto o máximo de tempo possível. O contrato atual deles durava apenas até que a situação fosse resolvida, então não era o suficiente para ligá-lo a ela. Enquanto os dois continuavam a conversa. Chaeng, Chaeng. Um grupo de rufiões apareceu de um beco próximo, parando a carruagem. Eram cerca de 30 deles, superando os guardas em 3 para 1, então foi uma situação bem complicada. O que devemos fazer? Não se preocupe com isso. Wilk pegou Erika no colo e então chutou a porta da carruagem para abri-la. Estrondo. Ele viu que os guardas de Erika já estavam esparramados no chão. Eles agiram mais rápido do que eu pensava. Essa tentativa de assassinato, antes mesmo da chegada de Barba Negra, significou que algo havia mudado. Wilk acessou sua energia demoníaca e subjugou facilmente todos os agressores de uma vez. Kuruk. O que é isso?
Era a mesma técnica que ele havia usado contra Darius, o Lobo Cinzento. A única diferença era que ela foi aplicada em uma área maior, em vez de uma única pessoa. Como seus agressores foram facilmente subjugados pela força de Wilk, os guardas mercenários escoltaram Erika até lá. Quem te enviou? Não vamos conversar. Aspas. Infelizmente essa não é a resposta certa. Erika sinalizou com os olhos para um mercenário próximo, que impiedosamente golpeou o homem com sua espada. Shavaa. Sangue jorrou como uma fonte do pescoço semelhante a um toco, pois a cabeça havia sido cortada de forma limpa. Naquele momento, Aris apareceu das sombras. Azura. O que é? Há um demônio na mansão de Sebastian. Ela não conseguiu chegar perto o suficiente para confirmar sua identidade, caso contrário, ela poderia ter sido vista, mas pelo que ela havia percebido, esse demônio era bem forte. Após ouvir o relato de Aris, Wilk ficou com uma expressão preocupada. As coisas estão ficando cada vez mais complicadas. O Wilk não é parente de demônios também. Você está em apuros por minha causa. Erika pensou que o Wilk era um humano que, por algum motivo, havia se transformado em demônio. Vendo a preocupação dela por ele, o Wilk apenas balançou a cabeça. Não é um problema. Assim como os humanos, os demônios também lutam entre si. Era de fato verdade que os 72 reis demônios de Salomão frequentemente entravam em conflito quando seus interesses e valores entravam em conflito. Havia uma facção agressiva dentro dos demônios que defendia que todos os seres vivos no continente ETH tinham que ser governados com severidade e punho de ferro. Do outro lado estava a facção mais moderada que sentia que precisavam apenas obter a quantidade mínima de almas para desenvolver sua força. A maioria deles era centrista, mas mesmo eles não se davam bem porque ainda competiam por sua classificação. Isso levou à desconfiança e aos conflitos entre eles, sendo piores até do que entre as outras raças. Com sua permissão, Azura, eu posso ir em frente e cuidar dela. Ela parece ser de uma patente mais baixa do que a minha. Não se envolva. Aris ainda estava severamente enfraquecida e lhe faltava muito de sua energia demoníaca. Isso porque ela foi mantida em cativeiro por tanto tempo, sofrendo sob as chamas do julgamento. Ainda levaria muito tempo para ela recuperar sua força total. Por enquanto, a melhor opção era ficar quieto e esperar Barba Negra chegar, para não assustar os oponentes. Ok, mas para não ser pego de surpresa, continuarei a vigiá-los. Se algo acontecer, entre em contato comigo imediatamente. Sim. Enquanto Aris se escondia nas sombras, Erika, que ainda estava sendo segurada por Wilk, falou. Wilk. O que é? Você poderia me soltar agora? Seu rosto estava vermelho de tanto ficar no colo daquele estranho por tanto tempo. Ela havia concluído muitas transações comerciais, mas tinha pouca ou nenhuma experiência com homens. Depois de soltá-la, Wilk caminhou até os mercenários que os atacaram. Vocês vão ficar quietos sobre isso. Aspas. Parece que não há outra maneira. Não havia sentido em adiar o inevitável, pois ele balançou Grandia, que estava coberta por uma aura de luz, fazendo cabeças voarem. Em uma sala cheia de obras de arte extravagantes, Sebastian estava conversando com uma mulher que tinha asas misturadas de preto e roxo claro. Fiz o que você disse e enviei alguns homens para assassiná-la, mas tenho um pressentimento incômodo. Não há nada com que se preocupar, Sebastian, mesmo que essa tentativa falhe, sempre podemos mirar na próxima. Os humanos eram cautelosos por natureza, o que era bastante irritante. Lady Amanda olhou pela janela com uma expressão entediada. Se Erika sobreviver a essa tentativa, ela voltará e reunirá muito mais guardas. Isso significa que sofreremos mais baixas. Pare com toda essa negatividade, foi uma decisão que você tomou com base na maior porcentagem de sucesso. A propósito, tenho algo para lhe mostrar. Enquanto Amanda batia palmas, duas súcubos arrastaram um homem para dentro. Era o Lobo Cinzento, Darius. Ao ver quem era, Sebastian ficou boquiaberto de surpresa. Como você conseguiu capturá-lo? O assassinato foi bem sucedido? Não, por algum motivo ele não estava ao lado de Erika. Nós o encontramos em uma taverna, então enviei uma súcubo para seduzi-lo, e ele foi facilmente sequestrado. Agora que Erika não estava mais sendo protegida por Darius, era muito menos provável que ela sobrevivesse ao atentado contra sua vida. Erguendo sua taça de vinho, Amanda mostrou um sorriso esplêndido.